Obviamente, também devemos chamar à responsabilidade todas aquelas pessoas que espalham mentiras e espalham dúvidas sobre a vacinação e outras medidas de contenção dos contágios. Quais são as principais mentiras e dúvidas que tem visto? Sobre a composição da vacina, sobre a eficácia da vacina, sobre a intenção com que se fazem as vacinas. Então, segundo aqui o indivíduo, devem ser responsabilizadas as pessoas que fazem circular desinformação e que mentem sobre os efeitos das vacinas e porque é que servem, não servem e o que é que estas contêm. As pessoas devem ser responsabilizadas. Acho muitíssimo bem. Vejam o que veio a seguir e depois, no fim, reflitam sobre quem é que deve ser realmente responsabilizado. A própria Pfizer enviou um e-mail no dia 18 de novembro de 2020 à Comissão Europeia, no qual afirma que a sua pica tem 95% de eficácia. Sabemos todos que não correspondia à verdade, todos que andam de olho aberto, não correspondia de todo à verdade, o que está muito bem demonstrado em vários estudos, especialmente este, que foi publicado em abril de 2021, conseguiu passar a censura e que atribui e demonstra que esta pica da Pfizer, especialmente da Pfizer, não ia além dos 0,8% de eficácia, ou seja, zero. Nós não podemos ignorar isto, especialmente quando este artista diz que há pessoas a espalhar desinformação relativamente aos efeitos das vacinas, etc. Não podemos ignorar isto, meus amigos e minhas amigas. Isto corresponde a um gráfico da base de dados VAERS, que é uma base de dados exclusivamente criada para notificar mortes e efeitos adversos relativos exclusivamente a vacinas. Eu não posso ignorar que nos 30 anos que precederam 2021, a taxa de notificações de morte manteve-se praticamente constante. A partir de 2021, esta taxa dispara em flecha. Não dá para ignorar. Isto também não é coisa que caiba no sempre aconteceu, como há tantas pessoas que dizem. Eu não sei se o dizem porque são imbecis, porque são idiotas, ou porque são apenas intelectualmente desonestas. Não faço ideia qual destas razões é que é, mas sinceramente também não me interessa. Da mesma forma, também não posso ignorar a questão dos AVC. Eu não posso olhar para 2 triênios, 2017, 2019 e 2021, 2023, e vejo uma clara subida nos AVC. Ou seja, nas via verde AVC. Atenção, vejo uma clara subida nisto. 2020 eu ignoro aqui porque precisamente 2020 foi o ano em que as pessoas começaram a ser picadas em massa com esta inoculação. Esta subida representa mais de 90%. Portanto, não dá para ignorar. Isto também não cabe no sempre aconteceu, como há aí tanta gente que gosta de dizer. Estima-se que, seguindo um modelo de projeção linear, uma coisa simples, qualquer um pode fazer isto, estima-se que até 2030 nós tenhamos uma subida de 63% nas vias da AVC, o que representa um aumento absoluto de até aos 14.300 AVC. Portanto, isto não acontece por acaso, como devem certamente compreender. Relativamente à morte súbita, fala-se muito da morte súbita. Eu também não posso ignorar que até aos 38 anos precedentes eu tenho uma média de episódios de morte súbita de 29 por ano e em pouco mais de 3 anos passei para uma média de 494 por ano. Em 3 anos. Eu não posso ignorar isto. E também isto não cabe na definição cobarde, direi, de sempre aconteceu. Não, não aconteceu. A morte súbita sempre aconteceu, mas nunca desta forma. É bom que as pessoas tenham esta noção. Esta subida representa na prática um aumento de 1.600%. Isto não cabe no sempre aconteceu. Têm sido feitos vários estudos sobre a mortalidade provocada por estas picas. O número mais conservador está nos cerca de 17 milhões. Eu próprio fiz um seguimento a 190 países, no qual registrei a população do país, a população vacinada, os efeitos adversos, etc, etc. E a mim dá-me um número próximo, 18,4 milhões. E provavelmente estamos a falar de coisas ainda muito subnotificadas. A base de dados onde eu me baseei foram 4 bases de dados, das quais eu recolhi todos estes dados. Qualquer um de vós pode fazer isso, qualquer um de vós pode confirmar isto. Não é novidade para ninguém. Ninguém aqui precisa sequer de mentir, porque a realidade já é mau o suficiente. Agarrando nesta base de dados, cheguei ainda a dados muito mais preocupantes. Ou seja, vou dar-vos aqui um mero exemplo.
se eu calcular as mortes por 100 mil, entre dois motivos, a Covid-19 e as picas, entre aspas, contra a Covid-19, o que é que eu tenho? Um país que registrou menos mortes por 100 mil devido à Covid-19 foi Angola. 5 mortes a cada 100 mil. Contudo, o mesmo país, depois das inoculações em massa, já registrou mais de 33 mil mortes por 100 mil. Se eu depois for ver à base de dados o país que registrou mais mortes por 100 mil, estamos a falar da República Dominicana, devido à Covid-19. Portanto, 38 mortes por 100 mil devido à Covid-19. A República Dominicana registrou 38. Se eu depois comparar com as picas contra, entre aspas, mais uma vez, a Covid-19, estamos a falar de 24 mil mortes por 100 mil. Portanto, quanto a mim, isto ilustra muito bem o que é que está a acontecer. Até podia ser que estas picas Covid-19 servissem de facto para alguma coisa. Mas o facto é que tem havido uma subida brutal, gigantesca do número de mortes, sejam estas súbitas, sejam estas por doenças, especificamente o cancro, como já vamos ver. Entretanto, este relatório da própria Pfizer, pasme-se, registra, a própria Pfizer, no próprio relatório, registram estes efeitos secundários todos estes efeitos adversos, digamos assim. O que é que eu fiz? Agarrei nestes efeitos adversos, dividi-os em classes e por ordem alfabética. De todos estes efeitos adversos, nós temos temos valores aumentados e diminuídos, substâncias que algumas delas já existem naturalmente. O que acontece é que estas substâncias ou registram valores altos ou registram valores baixos. Anticorpos, a carrada de anticorpos formado depois das pessoas terem sido picadas, são muitos, e chamo a atenção em concreto para um dos anticorpos anticorpo antimiocárdico, não está aqui, mas foi um dos anticorpos que também foi criado, e depois toda uma infinidade de doenças, como eu disse há pouco, organizei por ordem alfabética, das quais é farta, AVC, tromboembolismo, aquilo que nós infelizmente já nos temos habituados a assistir. No total, estamos a falar de cerca de 1.200 efeitos adversos. 1.200 efeitos adversos. Vocês vão ver estes fármacos porquê? Uma razão muito simples. Foram retirados do mercado. Porquê? Porque andavam a matar pessoas, basicamente. Temos aqui o Vioxx, que era uma promessa como um excelente anti-inflamatório. E temos aqui o Lipobay, que servia para baixar, entre aspas, o colesterol. Foram retirados do mercado simplesmente porque andavam a matar pessoas. Estes fármacos em conjunto foram responsáveis por cerca de 200 mil mortes no mundo inteiro. Foram retirados do mercado. Relativamente ao cancro, este também é uma daquelas situações que não dá para ignorar. Temos a maior incidência de cancro em idades inferiores a 50 anos, subida no número de diagnósticos, e quando digo subida, é uma subida exponencial, gigantesca, tal qual como as notificações de morte, de cancro da mama, próstata, cólon e pulmão. A partir de 2021, a incidência sobe para 20,7 milhões, quase 21 milhões, ou seja, representa uma subida de mais de 40% relativamente à média dos 30 anos considerados, que é como quem diz, 1990-2020. Não dá para ignorar isto. E também isto não cabe no sempre aconteceu. Relativamente, o indivíduo também fez menção à questão, o que é que as vacinas têm e não têm. Se ele estudasse, se ele fosse uma pessoa, se a criatura fosse uma pessoa que efetivamente estudasse e fosse alerta e estivesse alerta para vários factos, alguns já partilhei convosco, mas este também, não dizia tanta baboseira da boca para fora. Ou seja, foram analisados 7 lotes de várias vacinas, como vocês estão a ver aqui, e o que é que se encontrou? Muita coisa, muitíssima coisa. Cerca de 55 elementos químicos que nem sequer estavam devidamente, aliás, nem devidamente, nem não devidamente, simplesmente nem estavam sequer notificados. Dos quais alumínio, arsénico, cádmio, térbio, selênio, vanádio, níquel, áfnio, gálio, gadolínio e mais uns quantos. Eu falei em 55, aqui são apenas alguns exemplos. Quando se analisou ao microscópio o que é que as vacinas lá tinham, estas são algumas das imagens que foram lá encontradas. Parece que estão a olhar para... Aqui então parece que estão a olhar para calhaus no meio do sangue das pessoas que foram picadas com essa, entre aspas, inoculação.
Eu, entretanto, em 2022-23, fiz um inquérito só a pessoas vacinadas. O inquérito teve a resposta de 1.200 pessoas, sendo que uma das questões que eu coloquei foi quantas doses é que tinha levado, entre aspas, e a maior parte, de facto, respondeu 3 doses, que é aquilo que, de facto, uma breve experiência no dia-a-dia, dá para perceber, efetivamente, que a maior parte das pessoas levou pelo menos 3 doses. Uma outra questão que eu coloquei às pessoas foi se tinham vacinado descendentes. Mais de 53% diz que sim, que vacinou descendentes. Portanto, eu suspeito que ainda haja aqui uma bomba relógio pronta a arrebentar a qualquer altura. Uma outra resposta foi que qual era a atitude do médico de família se as pessoas se tivessem alguma queixa clínica depois da inoculação. Mais de 56% dos médicos de família desvalorizaram a queixa. Não deviam tê-lo feito, efetivamente. Quando questionadas sobre quais eram os problemas que tiveram que possam associar automaticamente à inoculação, a maior parte é de facto o cansaço fácil, os outros problemas e a perda de resistência. Na experiência do dia-a-dia, o que as pessoas realmente se queixam é, acima de tudo, destes dois: perda de resistência e cansaço fácil. Para além destes, estão os outros, em menor percentagem, mas nomeadamente a miocardite, o infarto agudo e o acidente trombótico, que é como quem diz tromboses, o célebre AVC. Quando questionados sobre o que é que os tinha motivado a deixarem-se inocular, é indubitável a resposta. Mais de 30% afirma ter-se deixado inoculado por pressão dos órgãos de comunicação social. Portanto, vejam bem a importância que estas pessoas, ou melhor, e não são só estas, a generalidade deste povo dá à comunicação social. Quando questionadas sobre o que é que achavam sobre as inoculações, mais de 50% diz ter dúvidas sobre a sua eficácia e a sua segurança. Mas isto, infelizmente, não os impediu de dizerem não a uma inoculação que já sabemos os resultados e suspeito que estão simplesmente a começar. Ou estão lá me engano. Quando questionados sobre onde é que ia ou qual seria a fonte de informação sobre a Covid-19 e as vacinas, mais de 30% refere telejornais e jornais. 22% profissionais de saúde e 21% site de entidades oficiais de saúde. Portanto, quanto aqui acho que também estamos conversados, nem vale a pena dizer mais nada. É impressionante, continua a impressionar-me, apesar de tudo, a credibilidade que estas pessoas dão à comunicação social. É algo que me deixa assustador. E não são estas, é a generalidade do povo. Falando ainda em mentirosos. Isto é uma cópia de um processo com aquele número, 525/21.4 BELSP, que diz respeito à DGS e um conjunto de cidadãos que colocou à DGS uma série de questões. Queriam perceber qual era a sustentabilidade científica de tudo o que estava a acontecer, queriam perceber quantas mortes tinham ocorrido devido à Covid-19, entre outras questões de soberba importância. A DGS, claro, ignorou-os, o Ministério da Saúde também os ignorou, e eles, pima, vamos para o Tribunal. E o que é que o Tribunal provou efetivamente? Numa sentença assinada pelo meritíssimo Pedro Moreira, ficou claro que até abril de 2021 tinham morrido apenas 152 pessoas devido à Covid-19. Este processo aqui foi um processo que foi intentado também no mesmo tribunal e um processo contra a DGS pela cedência de documentação relativa às vacinas. Quem não tem nada a esconder não tem que andar a sujeitar-se a ter processo em tribunal para revelar algo que toda a gente devia saber. Mas como se recusam, tiveram que ir para o tribunal e, mais uma vez, perderam a causa. Este número refere-se a um número que, ao abrigo do Freedom of Information Act dos Estados Unidos, um conjunto de cidadãos queria ter acesso a determinada informação, especificamente a informação passada pela Pfizer e entre a Pfizer e a FDA. A FDA nos Estados Unidos é o equivalente, grosso modo, ao nosso Infarmed. A FDA não queria fornecer informação e, ao abrigo deste dispositivo legal, tiveram mesmo que fornecer informação. E aí o que é que se percebeu? Percebeu-se que a Pfizer tinha pago cerca de $100 milhões à FDA
para que, durante 75 anos, esta não revelasse nenhuma documentação relativa às vacinas contra a Covid-19. Isto é o tipo de pessoas que temos a trabalhar, supostamente, em prol do povo. Um outro processo, aqui em cima, foi uma intimação para que as ordens dos médicos e dos farmacêuticos apresentem contas relativas à campanha Todos por Quem Cuida. Mais uma cegada que se descobriu, naturalmente. Este processo refere-se ao processo contra o Infarmed por recusa deste em disponibilizar a lista de efeitos adversos relativos às vacinas Covid-19. E outra vez a mesma questão. Quem não tem nada que esconder tem que disponibilizar uma lista que deveria ser de conhecimento do comum mortal. Do conhecimento de qualquer cidadão como eu ou como vocês. O Sr. Presidente do Infarmed viu-se forçado a ir a tribunal para disponibilizar esta lista. Isto, no mínimo, estar a dizer que isto é escandaloso é o mínimo, como eu vos estava a dizer. É mesmo o mínimo. Todos estes processos são públicos. Vocês podem ir ao Google investigá-los. Estão lá. Estão lá. Contudo, eu tenho que dar o devido crédito ao Jornal Digital, página 1. É este jornal que tem se esforçado por trazer a verdade à tona e encontra sempre inúmeras barreiras, inúmeras dificuldades, e ainda bem que vivemos num Estado democrático. Olhem, se não vivêssemos. Treta. Mas, de facto, aplaudo muito o trabalho que este jornal tem feito. E os processos, como eu vos estava a dizer, são públicos. E, de facto, é isto mesmo. Isto foi caótico. A pandemia é um grande palco para o show-off. Este senhor tem toda a razão. Depois de verem o que viram e ouviram, e acreditem que o que acabaram de ver, que eu vos mostrei, equivale provavelmente a 1/4 da cabeça de um alfinete espetado na ponta do iceberg. E depois temos estes indivíduos, eles sim, a espalhar brutal desinformação, a mentirem deliberadamente às pessoas. Eles parecem francamente apostados em fazer dos outros todos estúpidos. Em fazer dos outros, literalmente, gado ovino. E quando ele diz que as pessoas devem ser responsabilizadas por espalhar desinformação e dúvidas sobre as vacinas, etc., plenamente de acordo. Comece por ele e pela pandilha que este tipo de gente representa. Fiquem bem. Vemos para o ano.